Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui. E queria cumprimentar o presidente da Casa, o senhor Edi Salomão, e, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores presentes e cumprimentar a mesa também. Queria cumprimentar também a todos que se fazem presentes nessa casa e dizer da importância do assunto que eu vou falar aqui e pedir que compartilhem essas informações repassadas nos seus bairros e nos seus meios de convívio. Eu não estou aqui para falar em meu nome, nem emitir a minha opinião, nem tampouco criticar alguém ou falar do governo A ou do governo B. Eu estou aqui para falar de uma realidade que já é conhecida e que vem se agravando muito nos últimos tempos. Muitos dos senhores já puderam acompanhar hoje as manifestações. Foi realizado a nível nacional um movimento das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. E esse movimento tem como tema acesso à saúde, meu direito e um dever do governo. Esse movimento demonstra a preocupação com o rumo que a saúde vem tomando. E ele tem início com ações municipais, terá uma ação estadual e, posteriormente, uma ação nacional defendendo esse tema. Os hospitais privados e filantrópicos, eles que atendem o SUS, representam em Santa Catarina 70% dos atendimentos dos usuários do Sistema Único de Saúde. E, a nível nacional, 50% desses atendimentos. Apesar da importância dessa rede, as instituições convivem diariamente com a falta de recursos e com uma escalada de endividamento crescente e gradativa. Em Santa Catarina, a dívida já ultrapassa os 200 milhões com as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Ao longo dos últimos anos, mais de 14 hospitais já fecharam as suas portas por essa dificuldade. E a grande causa desse fechar de hospitais é a defasagem da tabela do SUS, além dos atrasos nos repasses dos recursos por parte dos governos. Esses são os principais motivos dessas casas que estão fechando. O nosso hospital não foge a essa regra. Nós atendemos mais de 75% de pacientes pelo SUS. Hoje, a nossa média são 79% de clientes atendidos pelo SUS, sendo que a legislação da filantropia nos obriga a atender 60%. Os benefícios que a filantropia nos concede, a exigência é 60% SUS, considerando que esses outros 40% seriam equilibrados e custeados com outros recursos e outros fundos. Ali a gente conseguiria trabalhar uma situação um pouco mais tranquila. Nós, com esse atendimento, com esse volume de atendimento, já acumulamos um déficit bem significativo na nossa casa, um déficit contábil bem significativo, e também estamos sofrendo com os atrasos nos repasses dos pagamentos. O Sagrada Família é uma entidade filantrópica e precisa ser vista e administrada como uma empresa. É uma empresa que tem dentro dela várias outras empresas. Temos uma cozinha que fornece, em média, 20 mil refeições por mês, uma lavanderia que lava, em média, 18 mil quilos de roupas por mês, que também foi atingida, como os senhores nas suas casas, com um aumento na energia elétrica de aproximadamente 70%. Temos que manter uma farmácia, que os senhores sabem o que significa isso. Podemos fazer um comparativo, pegando R$100 do nosso salário e se dirigindo ao supermercado. Se eu for uma pessoa cuidadosa, eu consigo sair com algumas sacolas bem pesadas até. Se eu for numa farmácia e não consigo, às vezes, comprar uma caixinha de remédio. Não foge, essa diferença não foge para nós. Também temos uma farmácia que atende um público muito grande. É uma farmácia interna, mas que também compra medicações a um alto custo. E ainda a gente tem toda essa dificuldade de gerenciar essas outras empresas dentro, e pagamos uma folha de pagamento alta, sempre com os recursos, nos sustentamos com os recursos que recebemos pelo nosso serviço prestado. Cumprimos, além de todas essas dificuldades financeiras, uma legislação muito severa. Nós sempre costumamos dizer assim, a nossa empresa ela é muito mais fiscalizada do que uma empresa comum,
porque o nosso serviço, a forma do nosso serviço, já faz uma fiscalização por parte da própria comunidade. E as legislações que nos beneficiam, elas não caminham com a mesma velocidade e não são aprovadas com a mesma velocidade com as legislações que nos punem. As que nos punem, elas são de um dia para o outro. E as legislações que nos beneficiam, elas são discutidas por anos. Vocês podem acompanhar as PECs que estão sendo discutidas, o Saúde Mais 10, que já está sendo discutido há mais do que 2, 3 anos, e nada se resolve. Agora, se vem uma legislação para nos obrigar a cumprir algum serviço, ela é de hoje para amanhã, independente do que seja. E, infelizmente, no finalzinho dessa lei, não vem para nós um demonstrativo dizendo de onde vai vir o dinheiro para que a gente se adeque àquela lei e que mantenha aquele serviço que a lei está nos impondo. Isso também nos prejudica muito no nosso trabalho. Temos uma outra dificuldade grande também, que é manter uma equipe de trabalho coesa e treinada, sem que tenha uma rotatividade grande, porque perdemos muitos dos nossos colaboradores para o serviço público, para os concursos, para os consultórios, para as clínicas, porque a gente não consegue pagar um salário digno ou, ao menos, igual aos nossos concorrentes, vamos dizer assim. E a gente sempre diz assim, para onde os nossos funcionários vão, sempre saem os melhores. Passam no concurso os melhores. E, infelizmente, a gente tem médicos aqui dentro da casa, eu posso dizer assim, eles estão dentro do hospital. Eles não vão convidar para trabalhar com eles um funcionário menos treinado, eles vão escolher o melhor, e eles estão em contato com esse funcionário. Então, eles vão levar os nossos melhores funcionários. Ali é uma concorrência desleal, a gente deveria, pelo menos, conseguir fazer com que o nosso salário fosse parecido ou igual ao dele, se não melhor, deveria ser melhor. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, não temos Natal, não temos feriado, então nossa casa é aberta sempre. E somos reféns de uma tabela congelada há muitos anos, e, às vezes, ainda, o que está nos contratos não é cumprido na íntegra, principalmente no que tange aos prazos de pagamento e repasse dos valores. E a gente não pode continuar prestando serviço onde a gente recebe, em média, 60% do custo do nosso serviço. Isso eu estou falando ainda com um pouco de folga, vamos dizer assim, porque a maioria dos procedimentos são menos que 60%. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem básicos que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Por exemplo, um parto normal. Um parto normal é um procedimento comum e corriqueiro dentro da casa. O custo dele, estou falando em custo, que esse procedimento gera para o hospital. Ele é, em média, R$ 583. O SUS nos repassa R$ 267,60, mais R$ 8,00 por todas as despesas do acompanhante. O acompanhante é importante, ajuda a paciente, até ajuda nós no hospital. Mas ele tem direito a todas as refeições do dia, todo o custo que ele gera, uso de água, banheiro, todas essas coisas, por R$ 8,00 por dia. A gente vai fazer um lanche, você come um pastel e um cafezinho, já dá R$ 8,00. E nós fornecemos as refeições do dia todo por esse valor. Uma cirurgia de vesícula, que também é um procedimento bem comum, tem um custo de R$ 1.350 e o SUS paga R$ 447. Isso dá apenas 33% do custo. Eu não consigo entender que feche essa conta. Ela nunca vai fechar. É a mesma coisa que eu me dirigir ao supermercado e vou comprar um pacote de 5 quilos de arroz, e, quando eu chegar no caixa, eu vou dizer para a moça do caixa, eu vou pagar o preço de 1 quilo, mas eu quero levar 5. É mais ou menos essa conta que a gente pode comparar diante desses valores pagos. Eu coloquei aqui um exemplo de um procedimento bem comum agora nessa época de inverno. Um paciente que interna com pneumonia, ele fica, em média, 4 a 5 dias internado, o custo dá praticamente R$ 1.000, 999 e alguns centavos, o SUS repassa 524, e o que é curioso também, vamos defender junto, que são nossos parceiros, os médicos, para esses 4 dias atendendo o paciente, 2 médicos, em média, geralmente eles pedem avaliação de algum especialista ou clínico mais especialista, pelos 4 dias os 2 médicos recebem R$ 78. Então, assim, às vezes as pessoas criticam o atendimento médico e hospital, mas essa noção do valor de custo é bem baixa e bem irrisória. Estamos agora com um atraso bem significativo
com 3 equipes já nos entregaram um comunicado que, se os pagamentos não forem colocados em dia, eles vão parar os serviços. Isso é muito grave para nós. E todos esses valores são pagos por procedimento, independente do que deu a conta. Hoje, com a evolução tecnológica da medicina, é muito justo que o paciente que interne, ele seja melhor assistido. E, muitas vezes, tem exames que, para nós, que somos um hospital de média complexidade, eles nem constam na tabela como cobrança. E, às vezes, o médico pede um exame, não tem como o hospital não realizar. A partir da hora que o paciente está dentro da nossa casa, ele é nossa responsabilidade. Se o procedimento desse internamento paga 300 ou 400 reais, e só um exame especial custa 400 ou 500, que é o caso, nós temos que arcar com esse custo, ainda tirando de um valor que é menor do que nós recebemos. Isso é bem comum acontecer. Só no ano de 2014, nós acumulamos quase 30 mil reais dessas autorizações especiais, que isso é o hospital que desembolsa, mesmo sem receber nenhum real. E esse repasse é sempre uma clínica terceirizada, e eles cobram o custo deles, estão certos dentro disso. Ainda a gente sofre com a falta de alguns medicamentos no mercado. O que acontece? O medicamento sai do mercado por alguma desculpa dos fabricantes, que não existe matéria-prima. De repente, esse medicamento volta com um outro nome, com uma composição parecida e com o preço triplicado, se não mais. Temos agora o exemplo de uma medicação trombolítica, que é usada nos pacientes que sofrem infarto. Essa medicação ela é usada com muito critério, tem toda uma avaliação para se usar. O hospital paga por uma dose dessa medicação R$ 3.263. Um paciente acima de 60 quilos usa uma dose dessa medicação. Qualquer um de nós usaria no infarto. O SUS nos paga, desse valor de R$ 3.263, R$ 835 apenas. Então, no ano de 2014, atendemos 17 pacientes nessas condições. Multiplicado pelo prejuízo, já passou de 40 mil reais. Somando em 2 pontos bem peculiares, nós temos praticamente 70 mil reais de prejuízo que não vamos receber de ninguém, não temos nem como cobrar. Isso é uma das medicações bem comuns, e tem muitos pacientes, cada vez mais está aumentando o uso, até porque nós somos um hospital que está atendendo pacientes de outros municípios, como referência pela rede de urgência e emergência, e pacientes regulados pelo SAMU. Então, vem pacientes de Joinville, Rio Negrinho, Campo Alegre, muitas vezes com esse tipo de caso, e nós não temos nem como receber, e não recebemos benefício também desses outros municípios. Tem uma outra situação também, que agrava no nosso caso, um paciente acidentado, por exemplo. Tivemos, agora, nesses dias, o paciente vem, às vezes acontece, o bombeiro traz ele, nós não nos preocupamos quem é o paciente, muitas vezes está sem documento, quem vai pagar essa conta, como vai ser. O foco principal é salvar essa vida. Muitas vezes é realizado um procedimento de alta complexidade, que gera um custo muito maior, mas, como somos um hospital credenciado na média complexidade, recebemos pelo procedimento de média. E isso também é um dos agravantes. A gente muitas vezes ouve e as pessoas perguntam: como vocês conseguem trabalhar com esse tipo de situação? Estamos com um déficit já acumulado, contábil, em 2014, de mais de R$ 1 milhão. Em 2015, já está chegando aos 400 mil reais. Então, assim, vai acumulando esse déficit. Isso, para nós, é muito grave, porque a gente não tem nenhum real para investimento. Conseguimos verbas parlamentares que são direcionadas para equipamentos, mas o nosso problema maior é custeio e folha de pagamento, medicação. Essa situação nos agrava muito. Temos um contrato hoje com o município, o nosso hospital é contratado na forma de gestão plena, então a responsabilidade dos serviços para nós é do município, o município discute com o Estado e assim sucessivamente o Estado com o Ministério para buscar esses recursos. Temos um valor contratualizado, uma quantidade de atendimentos contratualizada, mas sempre estamos atendendo a mais desse valor contratualizado, e isso também está acumulando um excedente ao contratualizado.
né, passamos desse contrato, o hospital continua atendendo. Porém, isso vai também acumulando um valor a receber. E isso também vai aumentando a nossa bola de neve das despesas. E uma das coisas que eu queria destacar aqui, como eu citei antes que o hospital é uma empresa, destacar a urgência de se fazer alguma coisa nesse sentido. Porque a situação realmente é muito grave e nós não gostaríamos de diminuir os serviços. Hoje estamos no século XXI, teríamos que pensar em aumentar serviços, em melhorar os serviços, mas, infelizmente, se essa situação continuar além da tabela defasada, que não nos oferece segurança, que nos paga menos da metade do que investimos, e ainda essa questão de atrasos no pagamento, com médicos querendo parar o serviço, nós vamos ter que rever toda a nossa instituição e pensar também em diminuir esses atendimentos e tentar se adequar dentro do que a lei nos exige, dentro dos 60%, para que consigamos manter a nossa instituição, que é a única da cidade, e é resolutiva, posso defender aqui, manter ele com as portas abertas. Eu participo das reuniões das redes de urgência, que são regional, trabalha de Joinville a Porto União, e o nosso hospital é tido como um dos mais resolutivos nos casos que assume. E isso, para nós, é motivo de orgulho. Porém, nós não podemos pagar as nossas contas e se manter apenas sendo orgulhosos do nosso trabalho. Precisamos que toda a situação seja vista e seja olhada com muita responsabilidade, porque eu não posso mais pensar que se administre uma empresa dessa forma e recebendo pagamentos, como já aconteceu, por parte do Estado. Recebemos pagamentos de janeiro, fevereiro e março em maio. Quem de nós consegue manter as nossas contas em dia dentro da nossa vida pessoal, da nossa casa, se nós recebêssemos em maio o nosso salário de janeiro? É praticamente impossível isso acontecer. E isso não é uma realidade só nossa, é uma realidade do Estado inteiro, do país todo. A movimentação que aconteceu hoje não foi uma movimentação de paralisação ou de agressão a ninguém, foi apenas um movimento para que as pessoas conheçam a realidade. E é isso que a gente gostaria que vocês fizessem, replicassem dentro dos seus convívios, para que as pessoas realmente tomem conhecimento do que nós vivemos na nossa empresa chamada hospital. E eu sempre digo assim, nós que representamos o hospital, nós não falamos em nosso nome. A gente apenas gostaria de receber o que é justo. Não a mais, mas também não a menos. Recebemos o que é justo, podemos fazer do nosso trabalho, do nosso hospital, uma referência bem maior e melhor do que ela é, e de modo algum pensaríamos em reduzir serviços. A nossa preocupação grande é que o nosso hospital também seja avaliado como um dos que não tem condições de se manter aberto. Infelizmente, como eu já disse, no mundo, nos dias de hoje, a gente precisa pensar em melhorar. Queria pedir a colaboração, então, agradecer a oportunidade por esse espaço e pedir a colaboração de vocês que nos ajudem a divulgar essa realidade que não é apenas nossa. Obrigada. Nós é que agradecemos. Gostaria de saber se algum vereador quer fazer um questionamento? Não. Muito obrigado, então, Zé. Pode ter certeza que essa casa se empenhará também em busca de soluções para essa questão que a senhora colocou hoje aqui, né? Muito obrigado. Palavra livre. Escrito na palavra livre, 6 vereadores. Vamos conceder 4 minutos para cada vereador. Solicito ao secretário dessa casa para sorteio. Só questão de ordem, presidente. Vou precisar me ausentar, ter uma reunião aí. Por favor. Senhor presidente, eu também preciso me ausentar daí. Tá. Consegui. Só lembrando os vereadores que tem uma extraordinária hoje, né? Tudo bem? Para aprovação dos 2 projetos. Mas está tranquilo, está tranquilo. Vai haver quórum, não tem problema nenhum. 3.
3. Vereador José Hermínio Grim. Vossa Excelência, vereador, líder do PSDB nessa Casa de Leis, tem o tempo de até 4 minutos para as suas colocações.